Boa noite a todos, juntos mais uma vez, nosso segundo dia de estudos da semana, dando continuidade ainda ao final do capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos, já nos comentários de Kardec, a questão 165, foi onde nós paramos ontem, né? E iniciaremos hoje o capítulo 4, da pluralidade das existências. Hoje nós estamos completando 47 estudos que a gente vem fazendo, né, durante esse período da pandemia. Bom, ontem a gente via nos comentários de Kardec das suas percepções através do estudo das incontáveis mensagens e através dos esclarecimentos prestados por Kardec sobre a morte e sobre esses momentos iniciais, digamos assim, da chegada do espírito ao mundo espiritual após o seu desencarne. Então, nós vamos dar continuidade. Nestes comentários, diz ainda Kardec, sua ilusão de quem? Do espírito que desencarnou. Então, sua ilusão aumenta ainda pelo fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga o sólido e compacto como o primeiro. Então, nós estávamos justamente tecendo comentários sobre os comentários que Kardec traz nestes esclarecimentos que ele presta, a questão 165, do fato da realidade que nós nos deparamos nas reuniões mediúnicas e através dos relatos que constam nos livros espíritas, de muitos espíritos que desencarnaram a relativo tempo, ou a breve tempo, e que não se dão conta de que já se encontram no mundo dos espíritos. Então, para muitos destes espíritos, eles entendem que permanecem vivos, como se não houvesse quase modificação nenhuma nos seus hábitos, inclusive onde eles costumam ir, onde frequentam, onde estagiam. Então, uma das razões para que essa ignorância persista é justamente que para muitos destes espíritos, como nós dissemos ontem, eles nunca se interessaram por estudar ou nem mesmo por questionar como será a vida após a morte física. E justamente porque há um desconhecimento, por isso que nós falamos ignorância, como nós dissemos ontem, não é ignorância do intelecto, mas é desconhecimento sobre essa matéria, sobre estes esclarecimentos, sobre essa realidade espiritual. Então, essa ignorância, esse desconhecimento da continuidade da vida e até mesmo do corpo perispiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito, que muitos acreditam permanecer vivos no plano denso da matéria. Como nós já estudamos antes, o perispírito se assemelha em absoluto ao corpo físico. Então, o nosso corpo perispiritual possui todos os traços do nosso corpo físico, assim como possui também uma similitude muito, muito próxima aos nossos órgãos, digamos assim, as nossas funções. Então, o espírito respira, o espírito sente o seu batimento cardíaco, porque no corpo perispiritual há um órgão, coração, semimaterial. Né? Lembrando, como nós já falamos antes, que as moléculas do nosso corpo físico estavam todas ligadas ao corpo perispiritual. Que morto o corpo físico, permanece o corpo espiritual, o corpo perispiritual, e em consequência, o espírito muitas vezes ao desencarnar, vê-se exatamente como era e entende dessa forma que permanece no plano denso da matéria. Mas diz ainda Kardec, o homem de bem permanece calmo nos momentos posteriores à morte. Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias.
Mais uma vez, nós precisamos ressaltar o fato de que não há uma desencarnação igual à outra, assim como não há um processo reencarnatório exatamente igual ao outro. Nós somos seres, nós somos individualidades complexas, no sentido de que temos larga experiência no pretérito, temos conquistas realizadas, mas temos ainda sombras, processos de aprendizado a realizar. Então, diante de tudo isso, dessa somatória que somos nós, espíritos, nós vamos ter processos desencarnatórios diferenciados. Então, aqui, Kardec precisa, ele que está construindo a base da codificação espírita, ele precisa criar um entendimento mais amplo, mais genérico, para que haja, vamos dizer assim, uma construção lógica do nosso pensamento. Então, lá no século XIX, ele cuidou de trazer a base das informações, informações genéricas, que hoje, um século e meio, quase 2 séculos após a codificação, nós vamos compreender, já com esclarecimentos mais aprimorados, mais aprofundados e mais detalhistas sobre o processo desencarnatório. Então, nesse caso, Kardec ainda está falando lá, num cunho geral, ele percebe que espíritos que já possuem algum esclarecimento acerca da vida após a morte, mas espíritos que não estão mais apegados tanto à matéria, espíritos que procuram realizar o bem, vivenciar as lições do Cristo, de amor, de caridade, de respeito, tolerância. Estes espíritos, Kardec percebeu que permanecem mais calmos nos momentos posteriores à morte do corpo físico. Nós já falamos que a perturbação espiritual, que é justamente esse capítulo que estamos encerrando, esse subtítulo que estamos encerrando, a perturbação espiritual, ela é de cunho geral. O período e a intensidade dessa perturbação, dessa confusão mental, é que é muito variável, dependendo da criatura. Então, pois bem, as criaturas que têm esse relativo conhecimento, que possuem já uma busca íntima sobre a continuidade da vida após a morte, que têm já alguns hábitos, na forma de ações, na forma de pensamentos e de sentimentos voltados para o bem, estes espíritos, eles permanecem mais calmos. Apesar da confusão mental que se segue à morte do corpo físico, desse estado de perturbação, geralmente nestes espíritos, este estado é mais rápido, passa mais rápido, de forma mais suave, até mesmo porque ele mantém-se sereno, pacificado, diante das alterações que vai percebendo ao redor de si e em si mesmo. Já os espíritos mais apegados à matéria, e muitas vezes com um completo desconhecimento da continuidade da vida física, ou desconhecimento, ou mesmo descrença. Estes espíritos, em geral, trazem uma perturbação mais penosa, porque não se sentem calmos e serenos. As dúvidas são muito grandes para estes espíritos. Muitas vezes há uma surpresa com a qual ele se depara de que continua vivo. Se alguém tiver interesse em ler um pouco sobre isso, cuide lá na leitura do livro Nosso Lar, que é o primeiro da série André Luiz. O quanto André Luiz Espírito se surpreende nas suas constatações no umbral. Porque André Luiz, em determinado período, percebe, e ele tem absoluta noção de que já não está mais no plano material. Ele se recorda algo da sua doença prolongada, dos últimos tempos em que esteve no plano físico, do seu sofrimento físico.
das cirurgias às quais se submeteu. E ele vai fazendo as suas conclusões no plano espiritual e constata, finalmente, que ele não se encontra mais no plano material. E aí isso é uma surpresa muito grande para ele, porque ele se diz antes materialista. Então nós temos aí um pequeno exemplo para que nós possamos ler, tomar conhecimento um pouquinho deste relato deste espírito André. Mas existem incontáveis relatos em outras obras mediúnicas, como existem inúmeras comunicações que todos os grupos mediúnicos vivenciam constantemente, junto a estes espíritos. Continua Kardec. E agora, finalizando estes esclarecimentos sobre os comentários de Kardec. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam-se a ver logo. Mais uma vez, isso se dá por conta da individualidade que somos. Não são todos da mesma família, muitas vezes, que perecendo no mesmo acidente, por exemplo, podem se encontrar instantes depois juntos. Muitas vezes, nós estaremos onde o nosso coração estiver. Então, se tivermos, por exemplo, um exemplo fictício, num acidente automobilístico, uma família que desencarna, pai, mãe e filho. Este espírito, por exemplo, do pai, que traz nele um desconhecimento profundo da espiritualidade, é materialista, um apego exagerado aos bens físicos, aos bens materiais. Muitas vezes este pai, o seu espírito irá ser atraído para as suas preocupações, seus preconceitos, ou a sua obsessiva necessidade de controle dos bens materiais. Esse pai, então, esse espírito vai ser atraído para onde as suas angústias mentais o levarem. Muitas vezes, controle das suas propriedades, do seu dinheiro, dos seus bens. A mãe, nessa hipótese fictícia que estamos criando, a mãe já é um espírito mais abnegado, mais desapegado, e ela, então, vai ser socorrida quase que imediatamente por benfeitores espirituais, entes familiares amados que já partiram antes. O filho, dependendo de como for. Se for ainda criança, muito possivelmente vai ser socorrido juntamente com sua mãe. E próximo dela vai permanecer. Mas dependendo da idade que esse filho já tiver, na nossa hipótese, ele pode também estar mais próximo ao pai, na mesma visão materialista da vida e no apego aos bens materiais. Então, nós vamos perceber exatamente nessa hipótese que eu citei para vocês, um caso fictício que eu criei, o que Kardec está afirmando. Que nem sempre todos aqueles que desencarnam num acidente, aqui ele ainda usa o termo de morte coletiva, então nós vamos supor até numa coisa de maior abrangência, não um acidente familiar. Um avião, por exemplo, um ônibus. Nem sempre aqueles que desencarnaram todos naquele mesmo movimento, naquela mesma destruição, vão imediatamente estar juntos na espiritualidade. O mérito daquele que o espírito é sempre vai ser um dos definidores da sua chegada no plano espiritual. E aqui a gente encerra, então, esse capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. E vamos dar início, então, ao capítulo 4, da pluralidade das existências. Nós iniciamos o estudo desse capítulo 4,
com o subtítulo dado por Kardec, A Reencarnação. Esse subtítulo vai das questões 166 a 170. E na questão 166, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Respondem eles: sofrendo a prova de uma nova existência. Bom, imaginem vocês que nós somos espíritos, homens e mulheres encarnados, e que agora defendemos a tese de que há uma só existência. Dentro deste entendimento de única vida, nós temos também que aceitar que a alma é criada no momento da concepção. E que no final da nossa vida física, o nosso destino estará traçado pela eternidade. Diante deste contexto, eu pergunto para vocês: como conciliar todas as diferenças existentes no mundo físico entre as criaturas encarnadas com o conhecimento, com a crença que temos do amor do Pai igual para com todos os seus filhos? Como conciliar a justiça divina, a misericórdia absoluta, porque nós estamos falando do Pai, não estamos falando de nós. Nós, criaturas encarnadas, muitas vezes, temos as nossas preferências filiais. Nós lutamos muitas vezes contra elas. Porque entendemos, e nós encarnados entendemos isso, de que devemos amar igualmente a nossa prole, os nossos filhos. Nós buscamos este amor igualitário para os nossos filhos. Nós, criaturas imperfeitas, espíritos encarnados. E como conciliar tantas diferenças, tendo como premissa a absoluta perfeição do Pai? Algo não liga. Algo não parece lógico. Por mais que nós digamos a nós mesmos, há mistérios na criação, algo diz, no fundo, pelo menos para nós espíritas, que somos muito questionadores, que não há muita coerência entre a absoluta perfeição do Pai e as incontáveis diferenças entre as criaturas encarnadas. Então, é justamente por isso que Kardec pergunta aos espíritos. Porque ele constata, Kardec tinha uma mente muito objetiva, era um estudioso, já contava mais de 50 anos. Como professor e escritor de vários livros didáticos, ele lidou com um incontável número de crianças, de jovens, com seus pais. Ele observava na França as grandes diferenças socioeconômicas, intelectuais, morais entre as criaturas. Então ele percebe que 99,999% das criaturas encarnadas não consegue alcançar a perfeição ao término da sua experiência física. Isso, mesmo quando levamos em consideração alguém que vive até os 80, 90, 100 anos. Imagina então aqueles que vivem 10, 20, 8 meses, 2 horas. Então Kardec pergunta para os espíritos: uma vez que nós não alcançamos essa perfeição na vida física, como é que a gente termina essa depuração
Porque a lei do progresso é ensinada pelos Espíritos e também dita por Jesus. Ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer que nós poderemos alcançar esse reino de Deus, que é a construção íntima. Mas nós não conseguiremos alcançar sem nascer de novo. É exatamente isso que os Espíritos respondem. Sofrendo a prova de uma nova existência. Algumas vezes nos grupos de estudo surge o questionamento. Mas o que falar sobre esta vida eterna? Nós temos uma vida eterna ou temos muitas vidas? E eu costumo brincar, dizer que vida nós temos uma só. Porque nós fomos criados pelo Pai como princípio inteligente e viemos evoluindo e progredindo em incontáveis tempos. Há milênios nós estamos progredindo. E isso não tem fim. Porque não há término para o espírito. Nós somos imortais. O nosso espírito. Mas, não obstante esta vida única, nós temos incontáveis existências. Incontáveis experiências, tanto no mundo material quanto no plano dos espíritos. Nós somos individualidade imortal. Mas, no caminho evolutivo, nós vamos possuir incontáveis personalidades, temporárias, imortais. Olha só que interessante. Para que o espírito se depure, é necessário que ele enfrente uma nova existência, a fim de que ele aperfeiçoe aquilo que ele ainda não deu conta de aperfeiçoar, a fim de que ele aprenda a lição que ele não deu conta de aprender, ou a fim de que ele construa ou reconstrua o que ele destruiu. Nas relações, diante da coletividade, diante do próprio plano material, na obra da criação do Pai. Na questão 166A, Kardec pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E respondem eles: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Vamos lembrar então do diálogo que Jesus tem, na qual um sacerdote renomado da época pergunta ao Senhor: mas como é possível, Senhor, um homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe? Porque Jesus havia afirmado que não era possível alcançar o reino de Deus sem nascer de novo. E então, diante dessa pergunta, Jesus responde a ele novamente: mas tu conheces tanto as leis do plano físico e não sabes sobre isso? Como é que eu vou falar para você das coisas do espírito se você não está sabendo nem as coisas relativas à sua vida? O entendimento da reencarnação na antiguidade, ao tempo de Jesus, e talvez ainda hoje, é ainda muito confuso. Porque as criaturas não se utilizam do termo reencarnação, trazido por Kardec, mas muitas vezes se utilizam do termo ressurreição. E isso se dava no judaísmo. Alguns estudos dizem que na Cabala, os judeus tinham maior conhecimento, um pouco melhor, digamos assim, deste ensinamento que o Cristo havia trazido, que por eles era chamado de ressurreição, mas que tinha o entendimento que hoje nós temos sobre a reencarnação.
Mas isso era muito confuso no judaísmo. Assim como é bastante confuso em muitas religiões tradicionais. O fato é que a própria ciência hoje elucida para todos nós que o corpo físico vira pó. Toda a matéria, todos os elementos químicos que são utilizados na manutenção do nosso corpo físico, quando a vida se extingue, estes elementos desagregam-se, decompõem-se e retornam à natureza. Do pó ao pó. Mas nós espíritas já compreendemos muito bem e de forma lógica, diante de fatos incontestáveis, da continuidade da vida do espírito, da vida da alma. Então, como depurar-se o espírito? Através do retorno em outro corpo. Na linha C dessa mesma questão, pergunta ainda Kardec: parece resultar desse princípio, o de que todos contamos muitas existências, que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E a resposta: evidentemente. E aí eu grifei aí para vocês o entendimento. A alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. Vejam bem que o espírito, a individualidade é a mesma, mas com o novo corpo físico surge uma nova personalidade. E aí nós vamos compreender o quanto vamos nos modificando, vamos progredindo, vamos nos depurando. Porque na construção desta personalidade vão levar-se em conta os pais que possuímos, o meio onde nascemos, os estudos que realizamos, as experiências materiais e morais que vamos sofrendo no decorrer da nossa existência. Enquanto que toda a bagagem da individualidade do espírito permanece guardada no inconsciente do ser. De vez em quando aflora-se. E não raro nós temos então períodos de evolução ou de crise para o espírito. Quando o espírito, em alguns flashes relativos ao seu passado, ele sente onde ele deve trabalhar, qual é a sua tarefa, e isso é motivo de progresso. Em outras tantas, quando o espírito se depara com as suas sombras, que emergem como tendências desequilibrantes ou destrutivas, há uma dificuldade maior a vencer do espírito. Mas esse é o aprendizado. E, no entanto, o esquecimento do passado é misericórdia infinita do Pai para conosco, para que nós possamos aprender a amar aqueles que odiamos, para que possamos ser amados por quem nós prejudicamos, para que nós possamos reconstruir relações afetivas, reconstruir relações profissionais, relações nossas com o coletivo, tarefas e compromissos a realizar. Essa é a grande tarefa do espírito imortal, e por isso ele toma de vários corpos em existências diversas.
permanecendo ele mesmo, aquela centelha divina, alma imortal. Nós vamos encerrando então o nosso estudo desta noite. Eu agradeço a presença da Denise, da Suzeli, do Anderson, da Elisete, do Carlos. Amanhã nós retornamos dando continuidade a partir da questão 167, desse quarto capítulo, da segunda parte. Até amanhã, às 7 horas. Uma boa noite.